Nos últimos dias, um escândalo envolvendo Neymar tomou conta das redes sociais e da mídia. O jogador, conhecido tanto por seu talento dentro de campo quanto por sua vida agitada fora dele, se viu no centro de mais uma polêmica que está dando o que falar. Desta vez, o nome do craque foi associado a uma suposta envolvimento com uma garota de programa, e as informações que circulam são cada vez mais chocantes. O caso ganhou força depois que vazamentos começaram a surgir, levantando dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Enquanto alguns acreditam que Neymar pode ter caído em uma armadilha, outros questionam sua postura e as consequências que essa nova polêmica pode trazer para sua carreira. A controvérsia cresceu rapidamente, dividindo opiniões e colocando o jogador em uma situação delicada. Mas o que de fato aconteceu? O que dizem as partes envolvidas? E mais importante, qual será o desfecho dessa história? Nos próximos tópicos, vamos revelar todos os detalhes dessa polêmica e o que ninguém esperava no final. No centro dessa polêmica está uma mulher cuja identidade rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Informações sobre ela começaram a circular assim que o caso veio à tona, e muitos passaram a investigar quem realmente é a pessoa envolvida nessa história com Neymar. Segundo fontes, trata-se de uma garota de programa que já teria um histórico de envolvimento com personalidades conhecidas. Seu nome foi exposto em diversas páginas de fofoca e, rapidamente, seu perfil nas redes sociais ganhou uma grande quantidade de seguidores, com milhares de pessoas tentando descobrir mais sobre sua vida. Algumas versões indicam que essa não seria a primeira vez que ela se envolveu em uma situação parecida, enquanto outros acreditam que ela pode ter sido vítima de uma exposição indevida. Independente disso, seu nome agora está ligado a um dos jogadores mais famosos do mundo, e a repercussão desse caso está apenas começando. Mas quais são suas reais intenções? O que ela diz sobre tudo isso e como essa história tomou proporções tão grandes? Nos próximos tópicos, vamos explorar todas as reviravoltas desse caso e as consequências que ele pode trazer para ambos os lados. Desde que a polêmica estourou, Neymar tem sido pressionado a se manifestar sobre o caso. O jogador, acostumado a estar nos holofotes tanto por suas conquistas no futebol quanto por sua vida pessoal, não demorou muito para dar sua versão dos fatos. Em declarações recentes, Neymar negou qualquer irregularidade e afirmou que a história tem sido distorcida. Ele classificou as acusações como exageradas e, segundo pessoas próximas ao jogador, estaria indignado com a forma como o caso tem repercutido. Seu posicionamento tem sido reforçado por sua equipe de assessoria, que trabalha para controlar os danos à sua imagem. Apesar das negativas, o público segue dividido. Enquanto alguns acreditam que Neymar é vítima de uma situação armada para prejudicá-lo, outros questionam sua postura e o possível envolvimento com a mulher em questão. Nas redes sociais, a hashtag com o nome do jogador dominou os trending topics e o debate continua intenso. Mas será que a versão de Neymar é suficiente para encerrar essa polêmica? Que provas existem para sustentar ou contestar suas declarações? No próximo tópico, vamos analisar os vazamentos e as evidências que surgiram e que podem mudar completamente o rumo dessa história. À medida que a polêmica foi crescendo, diversos materiais começaram a circular na internet, trazendo novos elementos para essa história. Prints de conversas, áudios e até vídeos supostamente ligados ao caso foram divulgados, e cada detalhe tem sido analisado minuciosamente pelo público. Entre os vazamentos, há mensagens que indicariam um contato entre Neymar e a garota envolvida. Algumas dessas conversas sugerem uma interação amigável, enquanto outras foram interpretadas de maneiras diferentes, levantando questionamentos sobre a real natureza desse encontro.
Além disso, surgiram áudios atribuídos à mulher nos quais ela faz declarações que aumentaram ainda mais o mistério sobre o que de fato aconteceu. No entanto, nem todos os vazamentos são considerados confiáveis. Especialistas apontam que alguns conteúdos podem ter sido editados ou retirados de contexto, o que torna ainda mais difícil entender a verdade por trás da polêmica. Enquanto alguns acreditam que as provas confirmam o envolvimento do jogador, outros defendem que não há nada concreto o suficiente para incriminá-lo. Com tantas versões circulando, a pergunta que fica é: quem está falando a verdade? Algo que ainda não veio à tona. Nos próximos tópicos, vamos ver como o público e os famosos estão reagindo a essa situação e quais podem ser as consequências para Neymar. Assim que a polêmica envolvendo Neymar veio à tona, a repercussão foi imediata. Nas redes sociais, o caso se tornou um dos assuntos mais comentados, dividindo opiniões entre aqueles que defendem o jogador e os que acreditam que há algo suspeito na história. Fãs do craque rapidamente saíram em sua defesa, alegando que ele está sendo alvo de mais uma tentativa de prejudicar sua carreira. Muitos argumentam que Neymar já enfrentou situações parecidas no passado e que, sem provas concretas, não se pode acusá-lo de nada. Por outro lado, há quem critique a postura do jogador e questione sua recorrente presença em escândalos e fora do futebol. A situação também chamou a atenção de celebridades e influenciadores que não hesitaram em comentar sobre o caso. Alguns demonstraram apoio ao atleta, afirmando que ele está sendo vítima de exposição desnecessária. Outros, no entanto, sugeriram que Neymar deveria ser mais cuidadoso com sua vida pessoal para evitar esse tipo de problema. Além disso, os memes tomaram conta da internet, tornando a polêmica ainda mais viral. Frases, montagens e vídeos satirizando a situação circulam sem parar, mostrando como a internet transforma até mesmo os maiores escândalos em entretenimento. Mas, no meio de tanta discussão, resta saber como essa história vai impactar Neymar a longo prazo. Ele conseguirá sair dessa sem grandes prejuízos ou enfrentará consequências sérias? No próximo tópico, vamos explorar os possíveis desdobramentos desse caso para a carreira do jogador. Com a polêmica em alta, começam a surgir especulações sobre como essa situação pode afetar a vida profissional e pessoal de Neymar. Mesmo sendo um dos jogadores mais famosos do mundo, escândalos como esse podem ter impacto direto em sua carreira, sua imagem pública e até mesmo em seus contratos milionários com patrocinadores. No mundo do futebol, clubes e dirigentes costumam evitar envolvimentos com atletas que estejam frequentemente no centro de controvérsias. Se essa história continuar a ganhar proporções maiores, há chances de que Neymar enfrente dificuldades em futuras negociações, especialmente se o caso afetar seu desempenho dentro de campo. Outra questão relevante são os contratos publicitários. Grandes marcas costumam prezar por uma imagem positiva e podem rever suas parcerias caso a reputação do jogador seja prejudicada. Isso já aconteceu com outros atletas no passado e, dependendo do desenrolar dessa história, Neymar pode enfrentar cortes ou ajustes em seus acordos comerciais. Além disso, há um risco jurídico envolvido. Se a garota decidir tomar medidas legais ou se surgirem novas informações comprometedoras, o jogador pode precisar se defender na justiça, o que prolongaria ainda mais o impacto do caso. Diante de tudo isso, a grande questão é: Neymar conseguirá superar essa polêmica sem grandes danos, ou esse será um dos momentos mais críticos de sua carreira? No próximo e último tópico, vamos revelar o desfecho inesperado dessa história e como tudo pode mudar de uma hora para outra. Quando todos achavam que a história já havia tomado todas as proporções possíveis, uma reviravolta surpreendeu a todos.
novas informações começaram a surgir, mudando completamente a percepção sobre o caso e levantando ainda mais questionamentos sobre o que realmente aconteceu. Entre as possíveis reviravoltas, algumas hipóteses ganharam força. Surgiram indícios de que a garota poderia ter omitido detalhes importantes ou até mesmo fabricado partes da história. Ao mesmo tempo, outras versões indicam que Neymar pode ter tentado resolver a situação nos bastidores antes que ela viesse à tona. Além disso, novas declarações de pessoas próximas ao jogador e à garota envolvida trouxeram mais elementos à polêmica, deixando o público ainda mais dividido. Será que tudo não passou de um grande mal-entendido? Ou alguém estava tentando se beneficiar da situação? Independentemente do desfecho, uma coisa é certa. Esse caso mostrou mais uma vez como a vida pessoal de Neymar se torna assunto mundial em questão de horas. Agora, resta saber quais serão os próximos passos do jogador e se essa polêmica será apenas mais um episódio passageiro ou um marco definitivo em sua trajetória.